Mulher Shine, mais um momento nosso aqui, juntinhas, para falar sobre um tema que eu particularmente amo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, que bate aí para muitas mulheres. Sou mãe, e agora? Gente, quem nunca, né? O primeiro bebezinho vem, assim, tá lá na barriguinha, já vem alguns questionamentos, algumas dúvidas, mas na hora que nasce, o amor nasce junto e a gente passa tantas situações que às vezes a gente não sabe o que fazer, como conduzir. Então nós estamos aqui para conversar sobre esse tema tão importante, a maternidade ou a falta dela. E para isso eu tô aqui com a queridíssima, nossa líder aqui, Shine, a nossa pastora Madalena. Pastora, que alegria estar aqui com você, viu? Alegria imensa, viu, Isa? Sonhamos isso aqui juntas, é verdade, né, pastora? É verdade, isso mesmo. Graças a Deus. Muito e pastora, bom. Vamos entrar no assunto, né? Vamos sim. Aqui somos mães de projetos, mas também somos mães de filhos, né? Isso. E fala um pouquinho dos seus. Eu falo, graças a Deus eu tenho 3 filhos, Isa. E Deus me presenteou com 3 rapazes. Eu tenho o Kevin, de 24 anos. Olha aí, gente, parece 24 anos, 24 pastora. anos. Meu Deus. E tem o Cassidy com 18 e o Kesley com 17. Os amigos falam assim que é os Kaká. Então eles chamam de K1, K2, K3, porque os nomes são mais difíceis. Então são os meus 3 Kakás que Deus me deu. Graças a Deus. Eu vou ter que fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que foi a escolha dos nomes? Assim, você já tinha, você pensou, você pesquisou? Me conta. Olha, o meu esposo, ele morou um tempo nos Estados Unidos. E esse tempo que ele morou lá, ele sempre teve a vontade de ter um filho chamado Kevin. E o nosso primeiro filho foi Kevin. Aí, quando veio o segundo, nós queríamos um nome que combinasse com o Kevin. Sim. Até então, nós tínhamos planejado 2 filhos, mas Deus queria 3. Aí, na hora que o Kesley veio, tínhamos que combinar também com os 2 casos, né? Aí, por isso que os nomes dos meninos seriam esses mesmo. Kevin, Cassidy, Kesley. K1, K2, K3. Não, eu falo porque, assim, lá em casa é tudo com L, né, gente? E eu caí nessa também, sabe, Madá? Começou o primeiro, que era Luca. A gente queria Luca. Eu e o Flavinho. Aí, engravidei da Lara, mas ainda não sabia. Inicialmente, eu queria Bela. Mas quando eu vi o nome Lara, eu falei, é Lara. Aí já tinha 2 com L, eu falei, o que eu vou fazer agora? O Flavinho, não, Isa, vamos mudar, vamos para outra letra. Eu falei, não, amor, mas ela vai ficar se sentindo rejeitada, enfim, né? E aí eu fico lá em casa, não sei como é que é aí na sua casa, na casa da Madalena, mas eu começo a chamar um, quando eu vejo eu chamo o outro, eu falo, Deus me ajuda. Lá em casa também, eu mesma acaba confundindo. Tem hora os meninos, não, gente. Eu chamo o Kes de mãe, é o Kesley. Que Deus nos ajude, né, mamãe? É verdade. São tantas coisas na nossa cabeça. Eu falo, gente, não tem problema esquecer o nome, é confundir. Não pode esquecer os meninos, né? É verdade, os meninos para trás não pode esquecer, não. Gente, brincadeira à parte, né? Mas a pergunta é essa exatamente, né, Madalena? Como lidar com tudo? São tantas necessidades que os nossos filhos têm. Aí você tem mais de um, então são necessidades diferentes, cada um com um jeitinho, de uma forma. Como que você faz para conciliar as necessidades dos seus filhos? Olha, Isa, é um verdadeiro aprendizado a cada dia, um desafio. Sim. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, porque a força vem dele, a sabedoria vem dele. Enquanto você tem essa postura perante o Senhor te dá graça. Ele te dá ordem, também. Ele te dá sabedoria. E são muitas necessidades. Sim. Então, tem as minhas necessidades e tem as necessidades deles também. Sim. Só que o Senhor, Ele sempre nos garantiu que Ele nunca irá nos deixar sozinhos. Sim. Então, em todo tempo, Deus está. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos fazer tudo com ordem, decência, que nós precisamos sempre buscar o Senhor em primeiro lugar. Sim. Então, quando nós reconhecemos Deus, as coisas se tornam mais fáceis, para que nós possamos conseguir dar conta disso tudo. Eu falo assim, muitas pessoas me perguntam isso também, né? E é claro que é Deus, gente. Se não for por Deus, realmente eu acho que eu não dou conta. A gente cria filho? Cria. Tem gente que cria filho sem Deus, mas é diferente. Se você quer criar seus filhos para amarem o Senhor, para viver os propósitos que Deus tem para eles, tem que ser com a direção do Senhor. Mas uma coisa bem prática, Madá, pelo menos assim, que eu tento fazer, é um exercício meu. E aí eu quero sugerir aqui para você
você é você realmente investir tempo de observar seus filhos. Porque os filhos, gente, são diferentes, eles têm necessidades diferentes. Às vezes até a forma de corrigir precisa ser diferente. Tem filho que você tem que trazer para o colo. Tem filho que você precisa ser um pouquinho mais duro, porque se deixar, ele manda em você. Tem filho que se você falar um pouquinho mais duro, ele já vira uma ferida na alma, né? Ele já se derrete todo. Então, a gente observar os nossos filhos e perceber as necessidades deles. E, Madá, assim, se você quiser compartilhar um pouquinho, porque as necessidades são diversas. Tem necessidades espirituais, tem necessidades físicas, tem necessidades de afeto, emocionais. E, assim, como você, se você quiser trazer um caso, um exemplo, por exemplo, né, de um momento que você percebeu uma necessidade de algum dos seus filhos e você falou, olha, Deus deu a luz aqui, então eu vou fazer dessa forma. Tem um caso para você contar pra gente? O meu filho do meio, né, o Kese, geralmente a gente sempre faz o devocional juntos. E teve um dia que o mais novo estava ocupado e eu falei, então vamos fazer o devocional só nós dois, depois eu falo com seu irmão. E nesse dia o Ked virou para mim e falou assim, mãe, eu estou muito triste. O porquê que você está triste? Porque um grande amigo dele, ele falou que descobriu que ele não era o amigo dele. Por quê? Esse amigo estava fazendo bullying com ele lá na escola. Ele descobriu isso sozinho ou alguém precisou falar com ele? Ele descobriu. E, na verdade, era um amigo desde a infância, né, que ele tinha. E o mais dolorido para ele era ele descobrir essa verdade, que aquele amigo que ele considerava um amigo não era um amigo naquele momento. Uma frustração de um filho, uma frustração, sabe? E Deus foi tão misericordioso que essa situação foi resolvida, mas eu vi assim a importância de ter tido aquele tempo somente com ele. Porque talvez se nós tivéssemos feito o devocional todos juntos, ele não iria abrir o coração. E ali naquela oportunidade, ele abriu o coração e Deus trouxe cura para a vida dele. Esse amigo dele continua sendo amigo dele hoje. E depois o capelão da própria escola foi parabenizá-lo. Porque através desse ato dele ter tido a coragem de falar, vários outros alunos também tiveram essa mesma coragem, sabe? Então isso assim foi um crescimento muito grande na vida dele. Foi algo ali de mãe e filho, mãe e filho. E a importância dele ter uma confiança, de abrir o coração. Só que ao mesmo tempo eu fui perguntando para ele, como você quer que eu vou agir nessa situação? Muito importante. Você quer que eu vou conversar com os pais dele, porque eu conhecia os pais. Você gostaria que eu conversasse com a sua coordenadora da escola? E ali nós fomos conduzindo isso e para a glória de Deus. Ele venceu isso, foram momentos assim delicados para ele, onde ele precisou chorar, né? Mas para a glória de Deus foi resolvido e isso foi um crescimento na vida dele. A Madalena citou duas coisas aqui que eu quero ressaltar. Uma delas é realmente entender que tem tempos de coletivo, quando tem mais de um filho, e tem tempos também a sós com um. E também tem o tempo do filho sozinho, né? A gente não tem que estar o tempo todo também ali administrando tudo do filho. É importante também ele ir criando autonomia nas coisas que ele precisa fazer. Então, é importante ter equilíbrio. No tempo do filho sozinho, ele brincar com ele mesmo. A importância do filho com a mãe e a importância do filho no coletivo. Tudo isso vai formando, né, aquela criança para viver a vida. E outra coisa que eu achei muito importante você mencionou, e a gente podia conversar um pouquinho mais sobre isso, é essa questão do o quanto você deve ouvir o filho. Porque tem idades diferentes. Por exemplo, a gente precisa sempre ouvir, mas a minha filha de 3 anos, se ela falar comigo assim, mãe, eu não quero, na verdade eu vou saber, né? Se eu devo ou não fazer uma necessidade que tenha naquele momento ali. O filho às vezes é maiorzinho, ele traz para você uma situação e aí você, né, filho, eu acho que nisso aqui a mamãe precisa intervir, ter essa troca, esse diálogo, porque tem muitos filhos que às vezes não contam as coisas para os pais por medo da reação dos pais. Ah, minha mãe já vai acabar comigo, a minha mãe já vai me xingar, eu não vou nem contar isso para ela. Então, tanto esse aspecto, né, de você saber ouvir o filho, quanto saber como se posicionar. Por exemplo, eu conheço uma história de uma pessoa que delatou para os pais sobre um abuso
E ela perguntou para os pais, olha, como você quer que eu lide com essa questão? Só que o filho trouxe uma realidade, tipo assim, ai mãe, eu quero que você não faça nada, né? Só que isso lá na frente causou uma ferida para aquela criança, porque no fundo, ela achou lá para frente que os pais não a defenderam, porque os pais realmente não fizeram nada. Então, a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? É importante saber ouvir os filhos, mas em quais são os casos onde a gente precisa falar, não, filho, eu te entendo, te respeito, mas isso aqui eu preciso entrar. Não, filho, eu te ouvi, te entendo e vou fazer como você está falando, né? Como lidar com isso, Madá? Olha, porque cada filho, ele tem a individualidade dele e temperamentos também diferentes. E eu tenho um dos meus filhos mais novo, ele é super resolvido. Então, tem situações ali que eu sei que ele resolve e eu não preciso intervir tanto. Onde eu tenho outro filho que eu preciso impulsioná-lo. Você precisa tomar essa decisão. Sim. Só que em todos os momentos nós precisamos realmente ter em mente o que a Bíblia fala sobre aquilo. Não é o que eu acho. Sim. É o que a palavra de Deus diz. E então é muito importante essa consciência dos filhos terem o que a Bíblia fala, não é o que o seu colega fala. Não é simplesmente o que a mamãe fala, mas nós precisamos realmente cumprir aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. E essa questão, Isa, da diferença de idade é muito sério. O meu filho mesmo, mais velho, a diferença é de 6 anos. Sim, para o outro. Para os outros 2. Então, assim, é bem desafiador. Sim. Mas hoje Deus já tem dado graça de ter, assim, um bom diálogo com ele e fazer ele refletir mesmo. Sim. Ele está pensando em casar, né? Já está namorando. Ah, meu Deus! Está pensando em casar e hoje ali eu sempre falo com ele, filho, eu sempre tenho orado para que sua esposa seja uma mulher de Deus. Então, às vezes, eu faço ali algumas pontuações se realmente a pessoa, né, onde está se relacionando, se ela tem realmente sido uma mulher de Deus. Você acredita que existe um determinado momento onde a gente fala o que tem que fazer e depois uma outra fase onde a gente não tem mais esse poder, a gente, na verdade, trabalha mais no âmbito dos conselhos? Muito, muito. Porque nós precisamos entender que ele tem a individualidade dele, ele tem uma escolha. Ali você ensinou, o caminho foi ensinado e ele vai ter que lidar com aquelas situações. Sim. Mas aí o que eu faço? Eu vou para o joelho. Sim. Eu vou para a oração. Importantíssimo, né, Madalena? Eu vou para a oração porque a Bíblia fala que Deus tem o coração do homem em suas mãos. Para onde ele quiser, ele inclina. E é tão interessante isso porque a gente tem que ter o cuidado de não ser feito a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Porque a gente pode se confundir. Mãe também erra, né? Pode. A gente pode se confundir e a gente precisa ter realmente essa sensibilidade. O que Deus quer. Não é o que eu quero, o que Deus tem para o meu filho. Sim. Então, é muito importante, sim. A gente realmente orar pelos nossos filhos. Eu não sei se você tem essa prática, né? Mas de você ir na caminha ali, às vezes eles já dormindo, né? É importante orar com, mas também orar por, né? Então, você vai orar com seus filhos para eles saberem que a minha mãe ora, que meu pai ora, como orar. Mas também tem os momentos de você orar por, né? Eu gosto muito de ir na caminha deles, impor as minhas mãos e orar por coisas que eu, particularmente, Madá, acho que são inegociáveis. Eu sempre oro para os meus filhos, para que eles tenham uma experiência com Deus, que eu acho que uma pessoa que tem experiência com Deus, aquilo marca a vida dela. Marca sim. Eu oro para que Deus quebrante o coração dos meus filhos, porque uma pessoa arrogante é uma pessoa extremamente difícil de lidar com tudo na vida. Então, Deus quebranta o coração dos meus filhos, né? E oro para que Deus realmente os proteja do mal, né? Do homem mau. Eu sei que a maldade, as situações difíceis vão acontecer e a gente tem que ajudar os nossos filhos a superar e a passar por eles. Mas nós, como mães, nós podemos orar para que Deus guarde os nossos filhos, né? E é interessante, Isa, porque eles aprendem a ter uma experiência com Deus. O meu filho mais velho,
como se diz, né? Ele reinou 6 anos. Então a atenção era toda dele. Só dele. E teve um momento que ele falava assim: mãe, eu não vou te contar isso, porque senão você vai orar e vai dar tudo errado. Porque ele sabia que ele estava fazendo alguma coisa que era errada. Então ele sabia, ele tinha esse temor no coração dele, sabe? Que a oração ali da mãe, né, influencia na vida dele. Madá, como ensinar, educar os filhos à luz da palavra? Olha, Isa, a Bíblia mesmo nos ensina, né, lá em Provérbios 22, que é para nós ensinarmos as crianças no caminho, não é só o caminho. Você tem que andar com o seu filho. Então você precisa, sabe, ensiná-los a ler a palavra de Deus, não só ler simplesmente por ler. Refletir, né? Meditar. Ter aquele tempo de solitude dele, para ele refletir, né, sobre o que ele está lendo. É interessante também o culto doméstico, Isa. E hoje eu vejo como nós precisamos sair fora da caixinha. Quando os meus meninos eram menores, nós fazíamos um culto doméstico e a gente envolvia eles. Então, assim, hoje você que vai escolher a música que vai ser hoje ali ministrada. Sim. E um dia eu lembro que os 3, sem nós sabermos, sem eu e meu esposo, eles fizeram uma dança. Sabe? O mais velho pegou ali, né, a direção e ali ele preparou os meninos, os outros eram bem menores. Colocaram um boné, eles apresentaram uma música rap lá e foi muito interessante. Então tem dia que eu falo, hoje quem vai ministrar é você. Então é muito importante ter esse tempo, porque quantas vezes eu descobri situações que os meus filhos estavam enfrentando através dos pedidos de oração que eles faziam. E é interessante, porque a briga lá é quem vai fazer mais pedido ou quem vai agradecer mais. Então é muito importante, sabe, nós ensinarmos, estar envolvendo os nossos filhos na igreja, sabe, nos GCs da faixa etária deles, eles estarem presentes no culto. É realmente, assim, muito lindo o que Deus faz. E aquelas mamães que, às vezes, fizeram tudo isso, mas os seus filhos desviaram, né? Como lidar, assim, com filhos desviados? Olha, Isa, nunca perder a fé. Amém. Porque a Bíblia fala que aquilo, a palavra de Deus, aquilo que foi semeado no coração dos nossos filhos, ela vai frutificar. Então, sempre nós temos fé, sabe? Sempre amá-los. Não ficar simplesmente julgando, porque às vezes algumas mães têm os filhos desviados como se fosse inimigo delas. E não é. E acabam afastando mais os filhos, né, do que trazendo eles para perto. E um dia eu ouvi uma frase muito importante que falava assim, que quando o seu filho está vivendo uma situação que você vê que ele está lá no fundo do poço, sabe? Que você tem momentos que você vai ter que se rebaixar e até ele, para você entender aquilo que ele está passando. Porque, às vezes, ele não tem força para sair dali. Às vezes, ele tem medo, porque quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele realmente traz ao nosso coração que nós estamos pecando. Então, quando você está próximo do seu filho, independente do que ele está passando, você vai poder influenciá-lo. Então, quantas vezes eu falo, filho, o que você precisa que eu esteja intercedendo pela sua vida? Então, aquilo ali é importante. E no mundo espiritual, isso tem uma importância. Porque a partir do momento que ele está confessando com os lábios dele, a cura vem. E ali nós podemos ter diretrizes como agir com os nossos filhos. E aquilo que sai também da boca da mãe, né? Porque às vezes a sua realidade é uma realidade muito difícil, de filhos desobedientes ou desviados, ou seja o que for. E às vezes a nossa própria palavra, a boca, né? O que sai da nossa boca reforça aquele comportamento, né? Então eu, pelo menos, eu tenho muito esse cuidado de falar, filho, por que você está fazendo isso? E não porque você é assim. Eu, inclusive, falo até assim, você é tão educado, você é tão obediente, por que você está desobedecendo? Né? Então, ter essa sabedoria para que a nossa boca não seja uma voz, né, de maldição na vida dos nossos filhos. E às vezes você não está falando, mas a nossa atitude repele. Tem muita mãe que, em vez de ser mãe, às vezes acha que é a pastora dentro de casa, ou às vezes é uma executiva que está sempre organizando tudo no seu trabalho e quer ser essa mesma profissional dentro da casa, né? Dentro da casa, os filhos precisam de mãe. E o que é mãe, né, gente? Quando você pensa em mãe, se você teve uma estrutura, né, de uma mãe, né, assim,
afetuosa, você vai ter isso. Mãe é aquela do colo, aquela que você machucou, você corre. É verdade. E aí você tem liberdade para abrir o seu coração e falar. Então seja essa mãe, né, que traz os seus filhos para você, né? Não ser a pastora dentro de casa. Eu não estou falando que você não tem que pastorear. Você tem que pastorear, mas os seus filhos precisam de mãe. E é interessante, Isa, também, nós levarmos os nossos filhos a pensar sobre aquela ação. Nossa, muito importante. Hoje mesmo, um dos meus filhos... Porque a gente não vai estar sempre do lado para ficar falando, né? E na prática, hoje um dos meus filhos estava separando algumas sopas que ele falou que não serve mais nele. Aí eu falei, mas para onde você vai levar essas sopas? Ah, eu vou doar. Aí passou um pouquinho, ele virou para mim e falou assim, mãe, acho que eu vou passar no bazar, porque tem alguns bazares que compram roupa. Aí eu falei, filho, vem cá, deixa eu conversar com você. A Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você é tão abençoado, filho, você sempre recebe presente dos tios, das tias. Pensa nisso. Aí ali eu vi que ele parou, pensou e realmente... Você não deu a resposta, foi, né? Você levou ele a pensar. A pensar. E eu vejo que essa fala, essa reflexão mudou a atitude dele hoje. Você consegue perceber a diferença, diferentes linguagens de amor dos seus filhos? Muito, muito. Tem um que é tempo de qualidade. Ele gosta que dá atenção. Sim. Ele gosta que quando ele está falando, você para tudo para você dar atenção. Tem um outro que gosta de ações de serviço, ele ama servir. Lá em casa a gente tem sempre uma mania. Quando é aniversário, a gente sempre leva café na cama. Sim. E ali junta a família toda, acorda cedinho e vai lá cantar parabéns. Tem experiências assim, muito lindas, né, sobre isso. Sim. Dar presentes. Tem um que gosta muito de receber, sabe, presentes. Ele também gosta de dar presentes. Então é muito importante, porque senão você vai estar investindo na vida do seu filho uma linguagem de amor que para ele e às vezes não você é tá importante. dando tudo que você tem, mas ele não está se sentindo amado. É verdade. Né? Hoje eu, mãe, né? Eu falo assim, gente, a gente às vezes é tão cruel com os pais da gente, né? Que a gente acha às vezes que os pais não amam a gente. Pai e mãe faz tudo para filho, né? Mas às vezes é essa falta de conexão com as linguagens para que a gente perceba as entregas, é verdade, né? É verdade. Agora, e aquela mulher, né, Madá, assim, que passou por um aborto, ou uma gravidez indesejada, ou aquela mulher que é infértil, como lidar, né, com o sonho do maternar e não poder? Olha, Isa, lá em Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de semear, tempo de colher, tempo que nós vamos viver uma alegria, mas tempo também que nós vamos viver tristeza. Sim. E saber que Deus, Ele é Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas é importante também você ter a sensibilidade de colocar isso para fora em oração, não ficar com aquilo ali dentro de você. Sim. Porque aquilo ali pode se tornar algo tão doloroso que vai virar uma raiz de amargura. E te impede de viver novos sonhos, né? Você pode procurar também profissionais para você, sabe, se inteirar o que pode ser feito nessa condição que eu estou passando agora. Tem gente que acha que a maternar é só, às vezes, gerar de si. Mas a gente sabe que tem adoção, por exemplo, né? E hoje nós sabemos que a medicina está tão avançada. Então, você pode procurar um profissional na área de saúde. Você pode procurar um profissional também na área emocional, porque muitas vezes nós ficamos ali tão sensíveis. Sim. E também procurar ajuda física também. Sim. E além de tudo, procurar bons conselheiros, sabe? Bons conselheiros que vai poder estar ali com você, orando, e você vai poder estar compartilhando desse momento que você tem passado. Porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina que na multidão de conselheiros há sabedoria. Sim. E nessa gravidez, às vezes, também é indesejada, né? Às vezes a questão não é o fato de você não poder ter, mas às vezes você tem e você não estava querendo, né? Mas o Senhor é o Deus que tem o controle da vida. É verdade, Isa, e deixa eu até contar uma coisa aqui prática e bem engraçada. Quando eu tive o meu segundo filho, eu lembro que o pastor que foi nos visitar e falou assim, aí, vocês vão querer ter mais filho? Eu, não. Aí o meu esposo, sim. Aí ele falou assim, vocês precisam entrar em um acordo. Aí meu esposo brincou, não, eu só estou brincando, são 2 filhos. E ali meu esposo já estava se preparando para fazer a vaqueotomia, sabe? E nesse meio tempo lá, o que acontece?
Engravidou. Amada engravidou. Sabe, eu lembro assim Era que pra ser. como que eu ia falar para o meu pastor responsável, porque quando eu engravidei do terceiro filho, o segundo filho, o Ked, ele estava com 6 meses. Nossa, muito Tinha novinho. 2 meses que eu tinha voltado a trabalhar por causa da licença maternidade. Mas ali, assim, foi tão interessante a forma como ele recebeu, sabe? Sim. E eu vi, assim, o propósito que Deus tem. Porque hoje, quando eu olho para o meu filho, eu falo, nossa... Tinha que ser, Tinha né? que ser. E foi um momento, assim, muito lindo, até mesmo para Deus trabalhar no meu coração. Sim. Porque sempre fica aquelas perguntas, você vai tentar uma menina? Você vai tentar uma menina? E o nosso objetivo naquela época não era tentar uma menina. E eu lembro que quando eu fiz ultrassom, foi até aquele morfológico, não era nem para saber o sexo. A moça virou e falou assim, olha que bonitinho, é um menino. Eu falei assim, gente, não era nem ultrassom. Então, assim, Deus já permitiu ficar sabendo, né? E eu lembro que eu conversando com uma das pediatras dos meninos, ela era cristã, ela falou assim, que lindo, Madá, Deus viu que você tem capacidade de criar 3 meninos, que coisa linda. Então, assim, né, você mulher aí, se você engravidou, olha, abra o seu coração, porque é uma vida que está dentro de você e o Senhor não erra, né, Madalena? Não erra, Deus não erra. Estamos caminhando para o nosso fim, gente, já maternidade, são tantos assuntos, é verdade, né? Então, para a gente encerrar, Madalena, a nossa brincadeira, tá? Associar maternidade com esse shine aqui do nosso fundo, aqui, esse letreiro. Ok. Shine. Shine significa brilhar. É. Então, como mães, nós precisamos brilhar, sabe? Sim. Brilhar de uma forma que essa luz não seja a nossa luz, Sim. mas que possa ser a luz do Senhor através de nós. E através desse brilho, Isa, nós vamos alcançar não somente os nossos filhos, mas nós vamos alcançar outras pessoas. Aleluia. Isa, eu queria falar uma coisa. Quando eu fiquei sabendo do tema sobre maternidade, eu pensei e falei assim, Deus, como que eu poderia falar sobre maternidade em 4 palavras? Como que eu poderia, né, realmente fazer essa verbalização? E Deus trouxe ao meu coração 4 palavras. Amor. Amor. Aprendizado. Aprendizado. Misericórdia. Misericórdia. E gratidão. E gratidão. O Pegou porquê? aí, mulher? Amor, né? Aprendizado, misericórdia e gratidão. Porque quando nós geramos filhos, nós somos inundadas por um amor imenso. É um amor que a gente nem consegue descrever. Sim. O aprendizado, por quê? Você vai aprender a se doar, sem querer algo em troca. Sim. E um aprendizado muito grande também, Isa, que eu tive, né, nesse período de maternidade, foi a questão do meu relacionamento com Deus Pai. Sim. Porque eu falei, Deus, como é linda essa doação, você acorda de madrugada, Deus, né? você se doa, você tem uma pessoa ali que depende de você. Sim. A misericórdia é o porquê. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, o médico me falou, eu estava tendo um pequeno sangramento, e o médico falou assim que eu poderia estar tendo um aborto. E aquilo ali trouxe um medo tão grande ao meu coração, que eu nem queria contar para as pessoas que eu estava grávida. E um dia, buscando Deus, chorando, porque é ruim, né, quando você fica assim. E Deus trouxe, Isa, um versículo ao meu coração que eu nunca tinha lido. Lá em Salmo 127, fala assim, reforçarei as trancas das tuas portas e abençoarei os teus filhos dentro de ti. Gente, olha para você ver que versículo. Forte, tudo a ver. E ali foi um processo de cura, sabe? Foi um Amém. momento muito especial. E gratidão, porque Sempre, né? sempre Faz parte da vida do cristão. É verdade. Gente, para terminar, rapidinho, vamos lá. Um livro. É uma história de perdão e cura da Stormy. Prioridade. É amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração. Uma qualidade. Amorosa. Um desafio. Ser menos perfeccionista. Uma cor. Rosa. Uma comida. Feijoada. Delícia. Um livro. Ou um lugar, perdão. Um lugar, Estados Unidos. Para descansar, Caldas Novas. Ah, delícia. Uma pessoa. Meu esposo. E um versículo. Que Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou sonhamos ou cremos. Amém. Termine então com essa palavra no seu coração. Deus abençoe você e até o próximo.